Então, antes de mais, boa tarde. Queria agradecer nas pessoas do professor João Carlos Correia e também do Dr. Pedro Jerónimo o convite para participar neste fórum. Não vou repetir aqui a frase de que sou peixe fora do vosso aquário, mas devo dizer que a apresentação que trago é um pouquinho diferente daquilo que tive a oportunidade de ver durante a manhã. O meu quadro de referência é também diferente e penso que essa diversidade e a pluralidade e também o facto de estarmos num espaço onde efetivamente a liberdade de expressão pode ser exercida, às vezes nos média, não querendo ser polémico, isso não é tanto assim, por diversas ordens de razão, mas é nesse exercício de liberdade que eu vou tentar endereçar aqui uma questão que é complexa, eu tenho conhecimento disso, que é a questão relacionada com os modelos de negócio. E eu começo, mesmo não sendo uma aula, por definir exatamente o que é o meu entendimento simples de modelos de negócio. Modelos de negócio, em termos muito simples, são os meios para operacionalizar as estratégias. E aquilo que eu vou apresentar aqui resulta, em parte, de um exercício de investigação construído para preparar as minhas provas de agregação, cuja lição foi exatamente sobre modelos de inovação aberta, e eu trabalhei com um conjunto de dados. Não vou fugir à minha origem, portanto eu sou economista, portanto vai haver aqui dados, vai haver aqui equações, vai haver resultados de estimação. E vai haver, en passant, alguma apresentação do desenho metodológico com hipóteses de investigação, portanto, eixo de resposta a uma questão central que eu vou tentar aqui traduzir com uma abordagem de desenho. Porque, de facto, uma das coisas que eu fiz nesse tipo de trabalho foi usar o pensamento de desenho, o design thinking, para abordar e trazer uma nova ferramenta de modelos de negócio. Quando o João Carlos Correia e o Pedro me aproximaram, o que eu disse foi, bem, eu para ter algum espaço nesse vosso fórum, vou atrever-me a trazer-vos alguns resultados padrão sobre empresas de serviço em Portugal, seguindo uma linha de corte e de análise ligada à inovação, e daí vou tentar extrapolar desses padrões algumas implicações para os média. Porque, de facto, estamos a falar de serviços, pelo menos na minha perspectiva. Assim sendo, avanço. O que eu vou tentar aqui apresentar são aquilo que é o entendimento sobre os elementos transacionais dos modelos de negócio de empresas de serviços, implicações para os médios regionais. O roteiro da apresentação compreende 4 partes. Uma primeira parte vou tentar motivar-vos e apresentar o desenho da metodologia. Numa segunda parte, abordarei de forma sintética a literatura e apresentarei algumas hipóteses de investigação que nos vão guiar ao longo da aplicação empírica. Depois apresentarei a metodologia e, finalmente, os resultados e a discussão. Portanto, a apresentação, como já estão a ver, é de foro mais científico, mas penso que não vai cair mal. Vamos ver. A motivação para fazer este trabalho, basicamente, foi tendo por referência um trabalho desenvolvido por George e Bock, de 2011, que davam efetivamente grande importância às estruturas organizacionais dos modelos de negócio, que eu já referi em termos sintéticos. E, basicamente, aquilo que há conhecimento debruça-se muito sobre a estrutura de valor dos modelos de negócio e muito pouco sobre aquilo que é a estrutura transacional. E aquilo que eu me proponho fazer aqui é, usando o paradigma da inovação aberta, e o que é isto? É um quadro teórico que permite, mesmo aos micro, aos pequenos e aos médios, ter acesso a recursos e a atividades de investigação e desenvolvimento no ambiente externo, quando não os têm no ambiente interno. Isto num quadro teórico de inovação aberta, continuo a repetir. Por outro lado, aqui toma-se a empresa não como uma unidade fechada. E essa empresa pode ser perfeitamente uma empresa de média, mas sim como um sistema aberto.
E nessa perspectiva, nós vamos desenvolver aqui uma abordagem que toma em linha de conta 3 componentes essenciais. Primeiro, fatores internos, não fugindo uma abordagem clássica de recursos e capacidades. Segunda, fatores de ligação, que a minha colega Arminda já caracterizou aqui parcialmente, porque ela enfocou-se na questão do marketing relacional, e eu aqui vou tentar trazer outro tipo de ligações, nomeadamente ligações com as universidades, os institutos politécnicos e os centros de investigação e transferência de tecnologia. Isto, se o nosso objetivo for atingir inovações ditas radicais, ou seja, que representem reduções substanciais de custos, ou se eventualmente a situação é mais temporária e incremental, a importância de procurar ligações, nomeadamente com empresas consultoras, que, segundo o que existe na literatura e segundo aquilo que eu já tive a oportunidade também de testar, nos propiciam fundamentalmente inovações em termos incrementais, ou seja, pequenas reduções de custos ou melhorias. Feita esta motivação, o desenho do problema passa por um aspecto importantíssimo, também pouco trabalhado. Começa por analisar os indicadores internos ao nível da empresa que permitem, de alguma forma, medir a capacidade de absorção da empresa, que é um grande problema que existe em Portugal, mas também existe em outras localizações, que é quais são os ativadores para que, na posse ou na identificação de conhecimento externo que possa melhorar a nossa atividade, nós temos que efetivamente usar para melhorar a nossa capacidade, como vamos ver mais à frente, de inovação empresarial. E aqui leva-nos a um outro problema. Detectada a questão da capacidade de absorção, que é uma questão a resolver, quais são os fatores internos e quais são os fatores de ligação que podem efetivamente ativar essa capacidade de absorção para que, no fim, a variável de resposta que já foi usada por outros autores antes seja efetivamente aquela que corresponde ao reforço da capacidade de inovação empresarial. Aqui nós vamos usar uma base de dados que está trabalhada de acordo com esta classificação para se fazer uma distinção, mas há outras que podem ser usadas entre empresas industriais e empresas de serviços. Não vamos mais longe, adiantando alguma questão que vocês possam colocar a esse nível, porque nem o Eurostat, nem o Instituto Nacional de Estatística desagregam a informação para 4 códigos da classificação de atividades económicas. Daí a impossibilidade de eu trabalhar apenas com empresas ligadas ou propriamente registadas como sendo do setor dos média. No entanto, vamos tentar fazer esta aproximação generalista pelos serviços, porque penso que há aqui alguns sinais importantes que podemos reter desta análise. Há 2 tipos de objetivos. O primeiro objetivo ao nível genérico é exatamente analisar o papel das estruturas transacionais na transformação e exploração da capacidade de absorção da empresa e identificar um conjunto de fatores internos e de ligação que afetem a capacidade de absorção. Em termos específicos, aqui, através da análise das relações entre a capacidade de absorção e a capacidade de inovação empresarial, fazendo uso dos fatores internos e de ligação, a capacidade de absorção efetiva, e eu já distinguirei em seguida, e a capacidade de inovação empresarial. E, por fim, providenciar implicações para o desenvolvimento de modelos de negócio nos médias regionais. Esta é uma formulação da minha autoria e que permite enquadrar melhor a abordagem ou a viagem que nós vamos agora iniciar, que é, como podem ver aqui, partir da capacidade de absorção, pensar a empresa ou organização em termos de recursos e em termos de elementos transacionais, ou seja, em termos de fatores internos e fatores de ligação, trabalhar em regime de inovação aberta. Para isto, temos de fazer uma distinção: atividades de investigação e desenvolvimento desenvolvidas intramuros e atividades de investigação e desenvolvimento desenvolvidas extramuros. E aqui também podemos replicar
esta partição: recursos versus elementos transacionais. Isto vai levar-nos à possibilidade de desenvolver estratégias de competição. E o que é isto? É um misto entre cooperação e competição. O que significa que, neste quadro, é possível ter médias que simultaneamente cooperem, mas que sejam concorrentes. É quase que trazer o co-branding para esta área de atuação. Ou seja, marcas já estabelecidas, mas que coexistem e abraçam projetos comuns. Finalmente, se nós formos capazes de identificar os elementos críticos da estrutura transacional, e vamos fazê-lo, aí ficaremos em posse de informação específica para reforçar a nossa capacidade de inovação empresarial com os efeitos já conhecidos. Portanto, quem tem capacidade de inovação empresarial dura mais tempo, ganha cota de mercado e atinge necessariamente a sustentabilidade. Depois disto, eu atrevi-me a trazer uma proposta elaborada que não substitui muitos modelos que hoje em dia nós usamos, nomeadamente um modelo de Canvas, que é basicamente para identificar a proposta de valor acrescentado. O que eu vou trazer-vos aqui é uma abordagem de desenho que permite, usando a metáfora que se traz de um velho jogo chinês de nome Tangram. Eu, como sabem, o Tangram, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu tive, felizmente, na minha boa escola primária, aqui na Covilhã, no Estrenado de Santa Maria, tive a boa possibilidade de brincar com um Tangram, em madeira. E quando tive esta idiota ideia de regressar ao Tangram, tive dificuldades em encontrar um Tangram. E só o consegui em plástico. E passa a publicidade, vendido pela Science for You. Em madeira, não consegui. Sinais dos tempos, apesar desta preocupação com a sustentabilidade. E eu tentei fazer exatamente um desenho que representa a inovação aberta. Ponte. Eu já tive a oportunidade de apresentar uma parte desta investigação na Universidade do Porto e é interessante porque a conferência foi sobre pontes. E eu fui falar sobre a ponte de inovação aberta. Esta ponte, com as 7 peças de um Tangram, começam do lado esquerdo, com os tais fatores internos, ou recursos, do lado direito, com os fatores de ligação. Depois com a distinção que eu disse há pouco que é importante fazer, a ID intramuros e a ID extramuros, que vai perfeitamente colocar-nos no caminho da competição estratégica. Montadas estas primeiras 5 peças, nós teremos a capacidade, através de um modelo econométrico, de identificar os elementos críticos da estrutura transacional do modelo de negócio. Reparem que nós aqui estamos um passo. Nós não estamos à procura do modelo de negócio, nós estamos à procura dos elementos críticos que vão acentuar a capacidade de fazer transações através de um determinado modelo de negócio. E o fim último é conhecido, é o de reforçar a capacidade de inovação empresarial. Bem, eu vou fazer en passant um sobrevoo sobre as hipóteses de investigação usadas, só para vocês perceberem que isto não caiu do céu, caiu da literatura. Uma das hipóteses levantadas é efetivamente que a aquisição de fontes externas de conhecimento tem um efeito positivo e significativo sobre a capacidade de inovação empresarial. Assim como a aquisição externa de ID, a aquisição de outro conhecimento externo e ainda a aquisição de equipamento, software e licenças. A disponibilidade de empregados com educação superior tem, segundo a literatura, um efeito, obviamente, positivo e significativo sobre a capacidade de inovação empresarial. Uma à parte, aplicada à realidade industrial de Portugal, de facto, aquilo que a gente verifica é exatamente um sinal contrário e significativo. Mas isso são outras núpcias, só para vos dizer que a literatura nem sempre tem todas as respostas e há laboratórios ou há contextos específicos que justificam resultados que aparentemente podem parecer erróneos e não são, refletem a natureza específica do contexto que estamos a analisar. O treino
dos empregados em áreas relacionadas com as atividades de inovação tem também um efeito positivo e significativo sobre a capacidade de inovação empresarial. As atividades de investigação e desenvolvimento intramuros, igualmente. Isto leva-nos ao primeiro desenho. Ou seja, se nós quisermos fazer a preparação da capacidade de absorção potencial da empresa, da organização, portanto, do média regional, nós temos que ser capazes de fazer uma distinção. A distinção entre o que é a capacidade de absorção potencial e como é que nós podemos chegar à capacidade de absorção efetiva. Eu vou explicar-vos o que é que me inspirou a fazer esta distinção. Uma coisa que os economistas em Portugal falam pouco, mas deviam falar mais, que é a diferença entre o PIB real e o PIB potencial. Toda a gente nos diz que crescemos em torno dos 2%, mas ninguém nos diz se não poderíamos estar a crescer mais. Porque ninguém faz o diferencial entre o PIB real e o PIB potencial. É uma pena, porque devíamos fazê-lo regularmente, até para percebermos como estamos a divergir e não estamos efetivamente a convergir. A linguagem dos números, como sabemos, é altamente subjetiva. Mas para já, cumprida a leitura dos fatores internos. Já estão mesmo a ver quais é que vão ser os fatores relativamente aos quais agora vamos dedicar alguma atenção, são os de ligação. As ligações de cooperação da empresa com outras empresas concorrentes surtem o desejado efeito positivo e significativo. Ligações com empresas concorrentes. Atentem ao ponto. As ligações de cooperação com outros stakeholders, nomeadamente na área que serve de base a esta análise. A investigação e desenvolvimento que leve à inovação. As ligações de cooperação com consultoras, as ligações de cooperação com universidades e as ligações de cooperação com laboratórios. Por vezes há pessoas que questionam as ligações de cooperação com as consultoras. As consultoras é o céu na terra. É a solução de chave na mão. Agora, se vocês querem uma inovação, como eu já referi antes, de caráter incremental, há que prosseguir esse tipo de ligação com as consultoras, por que não? Agora, se querem algo mais fundamental, algo de transformação essencial, então liguem-se com as universidades, então liguem-se com os laboratórios de investigação. Percorrido o conjunto dos fatores internos e dos fatores de ligação, agora sim, nós podemos passar à renovação da capacidade de inovação empresarial. Agora, falta-nos identificar esta bolinha vermelha, os elementos críticos da estrutura transacional daquilo que é, efetivamente, o conjunto de modelos de negócio e de inovação aberta que nós podemos explorar. Bem, ficha técnica do estudo, em termos simples, é esta. A abordagem é quantitativa, o que usamos aqui é o Community Innovation Survey de 2010, empresas localizadas em Portugal. A amostragem é uma amostra não probabilística por conveniência. A dimensão da amostra, o que nós conseguimos para dados completos, sem valores em falta, missing values, 562 empresas industriais, 571 empresas de serviço. O trabalho de campo foi realizado de setembro de 2016 a fevereiro de 2017. Em termos de análise de dados, apresentamos algumas estatísticas descritivas, que nunca devemos descurar, e depois usamos uma regressão logística em que a variável explicada é uma variável do tipo binário, 0 ou 1, ou seja, reforça a capacidade de inovação empresarial ou não reforça. Ao tempo, usámos a versão 14 do software Stata. Estes são os resultados. Basicamente, quando nós fazemos a comparação entre todas as empresas, empresas industriais e empresas de serviço, centrando-nos nos resultados das empresas de serviços, a aquisição de ID extramuros tem um efeito positivo e significativo sobre a capacidade de inovação empresarial, assim como a aquisição de outro conhecimento externo e ainda o conjunto de atividades de investigação e desenvolvimento que nos propomos desenvolver intramuros. Estes são os fatores que, numa primeira abordagem, determinam positivamente a capacidade de inovação empresarial.
Na continuidade do teste das hipóteses que eu vos trouxe anteriormente à apresentação, identificamos ainda mais duas variáveis significativas, a saber, as ligações de cooperação com consultores, positivo e significativo, e as ligações de cooperação com as universidades. Recordo, o quadro teórico de referência aqui é o de inovação aberta. Significa que não ter o recurso não significa, permitam-me esta brincadeira de palavras, que a gente não consiga ter acesso a esse recurso, nomeadamente conhecimento. Em síntese, o sumário da minha apresentação e dos resultados. A capacidade de absorção, de facto, antecede a identificação dos elementos críticos da estrutura transacional dos modelos de negócio, e essa identificação de elementos críticos permite-nos, para o bem ou para o mal, reforçar ou aliviar a capacidade de inovação empresarial. E temos duas formas de o fazer. Ou pela lógica dos recursos, do vosso lado esquerdo, ou seja, através da aquisição de outro conhecimento externo ou através do desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento intramuros, ou do vosso lado direito, estabelecendo estratégias de cooperação e competição em simultâneo e atendendo aos elementos críticos da estrutura transacional do modelo de negócio, as ligações de cooperação com consultores, as ligações de cooperação com as universidades e as atividades de investigação e desenvolvimento desenvolvidas extramuros. Identificados os elementos críticos da estrutura transacional dos modelos de negócio e de inovação aberta, temos agora a possibilidade de ver os resultados que identificamos dispostos pelo Tangram. Reparem que o nosso objetivo inicial era exatamente chegar aos elementos críticos da estrutura transacional que estão dispostos nas áreas assinaladas e que eu não vou repetir no que diz respeito tanto a serviços como a empresas industriais. Implicações, que era isso que me trazia aqui e foi o acetato mais difícil, eu confesso. E provavelmente o mais polémico e também o mais cheio e muitas mais coisas. Dois níveis de implicações. Primeira implicação para os médias regionais a partir deste tipo de padrões. Isto não é, mas por alguns podia ser assim entendido, eu vou dizer. Isto é um exercício em que, de facto, aplicou-se aqui um algoritmo de inteligência artificial, correu sobre a informação disponível para empresas portuguesas. E depois eu retirei padrões. E desses padrões, na impossibilidade de o fazer exclusivamente para empresas de médias regionais, desses padrões, eu vou recorrendo dos padrões do setor, neste caso terceiro setor, serviços, e vou tentar apresentar aqui outro tipo de implicações. E até ter a ousadia de apresentar aqui implicações para políticas públicas, não sendo eu especialista, há aqui pessoas na sala muito mais especialistas e com muito mais experiência, mas perdoem, eu vou tentar fazer o melhor que posso. Primeira implicação ao nível das políticas públicas. Políticas públicas que, a meu ver, devem ser direcionadas para dois palavrões. Primeiro, um só, capacidade de absorção dos médias regionais. Será que a têm desenvolvida? Mas já sabem como a podem desenvolver, pelo menos este estudo dá algumas pistas. E depois a questão da ambidestria. Ou seja, a forma como os médias regionais se ligam para dentro, em função dos seus recursos, deve ser complementada com a forma como se ligam para fora. Isso é extremamente importante de conseguir. A ideia é, de facto, reforçar dinâmicas de cooperação bidirecional entre os médias regionais e a comunidade científica. É aí que deve estar a vossa ligação. Porque a ideia é que sejam criados canais formais. Esses canais formais devem ser expressos por mecanismos de colaboração, mais palavrões, que levem ao desenvolvimento da cocriação, mas é a cocriação noutro sentido, é vocês envolverem elementos externos aos médias regionais, cientistas, docentes, estudantes, investigadores, bolseiros, outros empresários, no desenvolvimento de novas soluções. E é isso que vos vai permitir, efetivamente, fazer
inovação em simultâneo, que é, em termos muito simples, o que se quer dizer ali com co-inovação. Por um lado, nós devemos ter isto na cabeça enquanto players dos médias regionais para conseguir internalizar esse tipo de conhecimento e também externalizar em termos competitivos dois tipos de conhecimento. Um, que é o conhecimento científico e que para mim é tácito, e outro, que não é menos importante, que é o conhecimento prático e que eu hoje estive aqui durante a manhã a aprender e muito, e mais aprenderia se pudesse estar aqui mais tempo, que é, para mim, o conhecimento prático, ou seja, o conhecimento explícito. Para outro nível de implicações, uma figura que provavelmente não existe muito nos médias regionais, mas que era importante criar e que vocês devem acarinhar, os gestores de inovação dos médias regionais. Os gestores de inovação médias regionais têm, de facto, conhecer de forma aprofundada o conjunto de fatores que influenciam a capacidade de absorção. A ideia aqui é que melhor preparem e consigam burilar, aperfeiçoar esses fatores para que consigam explorar completamente o conhecimento externo. Eu falo disso com conhecimento próprio. Eu, no passado, já me envolvi diretamente e bastante, penso eu, dentro da minha possibilidade, com 2 órgãos de comunicação ao nível regional. E acho que isto é extremamente importante, porque assim, é importante que haja um interlocutor nos médias regionais, cuja função é inovar, que possa efetivamente estabelecer um mecanismo de ligação para que esse conhecimento possa ser internalizado pelos médias regionais. E que possa ser decifrado. Às vezes há essa dificuldade também. E, o fim último, reforçar a capacidade de inovação empresarial dos médias regionais. Isto não é uma saída. Todos sabemos que há necessidades ao nível dos recursos financeiros, há necessidades também ao nível da qualificação do capital humano, isso são características gerais. Há uma recomposição, evidentemente, daquilo que são os canais de distribuição, mas também dos próprios consumidores dos produtos e serviços que os médias regionais têm que ser capazes de colocar, não só em termos locais, mas eu diria em termos globais. Há as questões dos formatos. Está certo? Nós temos experiências em curso, e estou a olhar ali para o Giovanni, em que é extraordinário. Vem alguém de fora, salvo seja, desculpa lá eu referir-me assim, de fora, vem alguém de fora e faz aquilo que é óbvio, que tem de ser feito. E as pessoas abordam de uma outra forma. Dizem, isto tem um sentido apelativo que nós vamos conseguir capitalizar. Essa capacidade de inovação deve ser desenvolvida em termos contínuos e deve ser melhorada. E volto ao quadro de referência importante. Trazer a inovação aberta para os médias regionais. Em termos de investigação futura, o que é que nós estamos a fazer no âmbito do Remedia Lab? Porque eu também integro a equipa, e o que é que tencionamos fazer? O que nós estamos a fazer neste momento, e é muito interessante o conjunto de dados que já conseguimos recolher ao nível da região centro, nós neste momento estamos a tratar dados que vão destruir um mito, que é os médias regionais não sabem o que é um modelo de negócio ou não têm um modelo de negócio. Mito. Sabem o que é um modelo de negócio e é possível, neste momento, nós temos dados para isso, avaliar um modelo de negócio dos médias regionais, pelo menos em 3 dimensões. A económica, a ambiental e a social. Daí que o que nós já estamos a fazer e o que vamos fazer em seguida é modelar as componentes ambidestras, ligação para fora, ligação para dentro, da capacidade de absorção e das estratégias de inovação aberta dos médias regionais, e vamos analisar diversas tipologias de fatores e relações de ligação que permitam absorver o melhor conhecimento externo e estabelecer atividades de co-inovação. E agora vou precisar. Transferência de tecnologia, que é necessária, licenciamento de patentes, que nesta área é invulgar, mas é necessária, e coprodução de protótipos e marcas.
onde esta área pode ter um papel, a meu ver, fundamental. E ainda na cocriação, ou seja, laboratórios abertos, como aquele que a gente integra, o Remedia Lab. Dinheiro é pena, penso que a representante da CCDR esteja cá, não está, é pena, que ela iria ouvir um elogio da minha parte, pelo menos. Dinheiro bem emprego, eu acho. Laboratórios abertos, como o Remedia Lab, com atividades de ensino, e aí é a extensão, ensino, investigação e desenvolvimento e treino / educação executiva, porque é preciso dar formação aos executivos dos médias regionais. Inclusive é na inovação, mas não só. E essa é a minha proposta de extensão do Remedia Lab. Pode ser que se consiga. E para terminar, explorar os fatores que explicam os comportamentos dos médias regionais, e isto nós já estamos a fazer, em termos de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Os médias regionais, e tal como já foi dito aqui esta manhã, têm uma responsabilidade social fora do normal, em manter os territórios informados, em conseguir arregimentar em torno de causas comuns, em denunciar e, sobretudo, em não permitir que a censura volte a imperar. Porque hoje, e agora vou ser polémico, a censura existe. A censura está muito mais estilizada. E daí que a tal falta de capacidade de influência ou de poder de determinação dos médias regionais tem muita ligação com o que eu acabei de dizer. Não se diz tudo o que se quer, diz-se aquilo que se pode. E não é toda a gente que chega aos médias regionais, é só quem eventualmente pode. São muitas condicionantes em relação àquilo que é o espaço de liberdade que nós advogamos. E que estes modelos sejam customizados em modelos de negócio de inovação aberta, ou seja, práticas a feitio. Quem nos leia, ou quem nos ouça, ou quem nos toque, é que vai definir. E, portanto, a última frase, de acordo com os tocadores e a música, assim deverá ser a dança. E termino por aqui. Questões são bem-vindas, só vos peço que não abusem muito, está bem, de mim, porque eu a seguir tenho lá umas 40 almas à minha espera, lá do outro lado da cidade. Obrigado. Pedro, é possível? Não, eu quero dizer não. Aquilo que eu vou dizer, tenho que dizer ao lado dele, tenho que dizer de uma maneira solene e emotiva, como vou tentar dizer. Em 2015, eu motivei um grupo de trabalho com o Google para criar o fundo europeu chamado Digital News Initiative, que teve 150 milhões de euros. Foi nisto que nós trabalhamos. Foi nisto que nós trabalhamos. Tudo o que disse só não é igual àquilo que eu preparei, porque eu não sou economista. E, portanto, eu, com a ajuda das pessoas que o Google pôs à minha disposição, encontramos um caminho que só tinha mais um passo do que este, que era dizer que isto era possível ser feito a nível global, não era só para a imprensa regional, era a nível global. Depois disso, desesperadamente, procurei em Portugal quem me ajudasse a apresentar no Congresso Mundial dos Editores de Jornais, que teve lugar no Estoril em 2018, a sequência disso. Em Lisboa, em Coimbra, no Porto. Tive promessas e ofertas. Consegui apenas que o Reuters Institute da Universidade de Oxford me dissesse: quando você tiver pessoas que percebam de economia a trabalhar consigo e que saibam falar connosco, nós podemos fazer qualquer coisa em conjunto, porque nós gostamos muito de si, mas sabemos que você tem limites, graças a Deus. Passou o Congresso e isto não foi possível. Portanto, eu quero-vos dizer que
eu encontrei aqui, no momento em que já não era para estar cá, devia estar a caminho de Santarém, onde tenho uma coisa às 6 da tarde. Mas onde qualquer coisa me disse, ouve o que aquela pessoa vai dizer. E ouvi. E, portanto, dados que precisa, há alguns no Instituto Nacional de Estatísticas. Não estão classificados por CAIS, mas nós sabemos como é que eles estão classificados. É um trabalho longuíssimo que fizemos com o Instituto Nacional de Estatísticas para lá entrar e tenho muito gosto em os disponibilizar. Da mesma maneira, temos todos os dados relativos aos 4 CAIS fundamentais de jornais e revistas, impressão de jornais e revistas, que estão à sua disposição, se nos quiser ajudar a trabalhar. Porque tudo o que disse é verdade. E há mesmo mais uma coisa que eu acrescento, e esse é o meu lado emotivo. Na maior parte das vezes, as pessoas que trabalham nas empresas não sabem que isso existe. Não sabem que eles próprios têm essa capacidade, não sabem que eles próprios, se pararem um bocadinho, são capazes de encontrar a resposta às soluções. Portanto, eu peço muito desculpa, é raríssimo. Eu sou um perturbador, um interventor, eu sei isso, mas é raríssimo eu dizer, eu sou Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e acho que tenho que dizer isto em nome deste setor e porque este setor precisa disto. É raro, nunca me arrogo a esta, a não ser com os políticos, isso com os políticos digo pior, mas nunca me arrogo em situações como esta posição. Mas aquilo que disse é tão importante que eu queria que tivesse a certeza absoluta que aquilo que disse é mesmo importante e que pode ser, se todos quisermos, usado a favor daquilo que todos defendemos, que é um futuro melhor para este setor. Ouçam, eu vou repetir, foi um trabalho assim que convenceu o Google a lançar um apoio de 150 milhões de euros. Eu mando. A versão inicial está escrito em português, para que não haja dúvida nenhuma como foi feita e onde foi feita. E mobilizei para isso 4 ou 5 pessoas, todos amigos, todos em minha casa e depois as pessoas do Google com quem eu tive que trabalhar e que eu só percebi que era sério quando um dia descobri que estava sentado comigo à mesa em Londres uma pessoa que eu nunca tinha visto. Eu disse, quem é este tipo? Esse é um jamaicano que nós não sabemos quem é, mas que Mountain View mandou diretamente para estar presente nesta reunião. E eu aí percebi que nós tínhamos acertado naquilo que estávamos a fazer e que as coisas iam ser possíveis. Depois, meus amigos, quando o fundo acabou, eu não tinha mais nada para dizer porque eu não sei dizer mais nada. E o fundo acabou. E acabou só por isto, porque eu não fui capaz, em 2018, em Lisboa, em Coimbra e no Porto, de encontrar alguém que, de uma forma tão clara e tão interessada, nos tivesse trazido os elementos que eu agora posso retomar os contactos com o Oxford Institute e posso relançar tudo isto. Muito obrigado, porque eu estava quase a desistir, quase a achar que não era possível. Mas, e com isto me vou, vocês sabem que eu sou um contador de histórias, é a segunda vez, para perceber a importância que isso tem para mim, pessoalmente. Pouco tempo antes de morrer, o meu pai disse um dia que na família havia uma pessoa que nós não conhecíamos e que não sabíamos que existia, chamado André Palmeiro, que era uma pessoa extraordinariamente importante. Por isso, o meu filho mais velho chama-se André. Mas o meu pai morreu, desapareceu. Quando desfizemos os papéis dele, procurámos todos, eu e os meus irmãos, por André Palmeiro, nada de André Palmeiro. Quando a minha mãe morreu e desfizemos a casa, outra vez, uma busca, sobrinhos, filhos, enfim, toda a gente à procura do André Palmeiro. Nenhum André Palmeiro. Eu comecei a achar que o meu pai, que já tinha uma certa idade, quando me contou esta história, tinha confundido tudo e estava quase a desistir. Telefone-me um amigo meu, que tinha sido diretor da Renascença e secretário-geral da Católica, um dia, 6 anos, 5, 6 anos, e mesmo assim. João, o seu filho mais velho chama-se André, não chama? E eu digo, chama. Então eu vou-lhe mandar uma coisa. E o que ele me mandou foi uma recensão publicada no Observatório Romano sobre André Palmeiro, o visitador. O André Palmeiro existia,
tinha sido um jesuíta, tinha sido visitador do Papa no Oriente entre 1605 e 1615 e tinha sido o mais importante visitador porque tinha sido o único que tinha escrito tudo aquilo que tinha visto e tudo aquilo que tinha feito. O André Palmeiro existia. Para mim, este momento foi um momento igual àquele telefonema. Quando me disseram finalmente, olha, o André Palmeiro existe. Muito obrigado. Mas eu vou lembrar tudo. Agora não o largo mais. Fica aqui à frente de vocês todos. Eu não o largo mais agora. A ele, ao Pedro, ou ao João Correia. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bocadinho extravasado o tempo, mas há direito a perguntas. Perguntas? Antes de mais, queria agradecer de facto esta visão muito interessante, que é de uma economia aplicada a um setor que eu também tenho vindo a conhecer nos últimos tempos, mas que imaginava longe de ser possível tratar com a terminologia que o fez e com este tipo de análise que é feita tipicamente na indústria ou noutros setores. É muito interessante fazer o passo seguinte, que se calhar é isso que se propõe, não é? É como é que, conseguindo sair desta análise puramente teórica, se conseguem dar ferramentas a quem todos os dias quer manter um jornal aberto, tendo em conta as vicissitudes do que se falou de manhã. Falta de financiamento, o desinteresse generalizado da população em adquirir informação e, portanto, seja a inovação, seja a cooperação, porque é algo que, se calhar, neste setor também é muito, muito relevante, era bom ter esse input prático de, não digo que seja um manual, mas pelo menos que se criasse essa meta de conseguir transformar este conhecimento, que é puramente teórico e técnico, em algo palpável. E agradeço-lhe a exposição. Obrigado. Agradeço a questão e o comentário e, se me permitem endereçar, portanto, há duas formas que, eventualmente, em função daquilo que foi apresentado, nós podemos prosseguir este tipo de trabalho. Embora seja uma ferramenta teórica, portanto, o Tangram está ali e ele pode ser transformado numa solução que seja para empresas de serviços, ou neste caso, mass média, seja operacionalizada para ajudar as empresas, os players, a desenvolver e a melhorar o seu modelo de negócio. Por outro lado, em função daquilo que são os dados primários que nós já conseguimos recolher através de inquérito por questionário no âmbito do projeto Media Lab, nós temos neste momento informação em bruto, está a ser tratada, está a ser gorilada e penso que há também a motivação para replicar esse questionário novamente, para tentar conseguir aumentar a base da aplicação. Nós teremos efetivamente um conjunto de análises que podemos fazer às diferentes componentes dos modelos de negócio, que podem trazer implicações para não só a gestão estratégica, como a gestão operacional dos média. E, sobretudo, contribuir para que a imagem dos média, não só regionais, mas tidos como média de âmbito local, embora alguns deles, como sabemos, e temos, nomeadamente, um representante aqui do Jornal do Fundão na sala, não tem nada de local. Ele é local, não é? Ele pensa global e atua local, dada a sua história e dado o seu património de relacionamento. E, portanto, agora, não significa com isso que não sinta as dificuldades que os outros players sentem necessariamente. Agora, vai ter que fazer um caminho de autoconhecimento, de aprofundamento da sua forma de operacionalizar a estratégia. Se quisermos entrar em aspectos específicos, a questão financeira. A questão financeira, como sabemos, e eu venho de uma área e tenho algum tipo de experiência profissional prévia, tanto no setor público como no privado, a questão financeira não é diferente em qualquer setor de atividade. Ela começa necessariamente
por fazer uma análise profissional e detalhada da estrutura de custos. E a primeira decisão difícil a tomar é cortar os custos fixos. Essa é a primeira. E, para alguns casos, a última. Porque assim que se toma essa decisão, em muitas conjecturas, não há possibilidade de continuar. Ou a comissão não é renovada, ou a pessoa é substituída, ou convidada a ir dar uma volta, ou o que quer que seja. Porque isso é difícil de fazer. Mas é o desejável. É o desejável para as estruturas de funcionamento se tornarem mais leves. E depois é preciso inovar na forma como vamos buscar receitas. E aí a diversificação é fundamental. E aí vamos cometer erros. Vamos cometer erros, obviamente. Vamos entrar em áreas ou em atividades onde não dominamos, onde experimentamos e não corre bem, e também há o outro reverso. Vamos experimentar e vai correr bem, e nós vamos diversificar não só o nível de atividades, como também as fontes de receita. E a partir daí é preciso pensar de forma inteligente, de forma antecipada. É preciso, por exemplo, trazer filosofias, como já se falou hoje aqui de manhã, mas é preciso também haver conivência da parte política e também da parte executiva. É preciso criar lógicas de candidaturas a fundos, a diferentes tipos de fundos. Eu hoje, durante a manhã, ouvi aqui, não há fundos direcionados para os média. Desculpem lá, não há fundos direcionados para a inovação aberta? Não há fundos direcionados para a gestão da energia? Vocês vão dizer, mas o que é que isso tem a ver com os média? Tem tudo a ver. Não há fundos relacionados com a educação ao longo da vida? Essas oportunidades existem e não são, e ainda bem, subsídios à cabeça. São atribuições exigentes que são dadas a instituições ou a consórcios de entidades públicas e privadas que demonstram, em primeiro lugar, capacidade. E depois, mais do que demonstrar a capacidade, têm que ter efetiva capacidade de execução. E é dessa linguagem difícil que nós estamos a falar. E essas implicações nós vamos poder dar. Seremos, eventualmente, mais eficazes se também melhorarmos ao nível da educação executiva direcionada para os médias regionais. Eu penso que há sérias lacunas a esse nível, e permitam-me endereçar-vos assim frontalmente, que também é uma questão transversal em Portugal, e ela existirá sempre, porque sempre que a gente pense que a nossa formação está completa, vão aparecer coisas novas, desafios novos, novas formas de ver o mundo, novas formas de fazer as coisas, e portanto temos que continuar a caminhar. A ideia é continuar sempre a caminhar. Em relação à sua sugestão, obviamente é uma sugestão muito importante, porque passar da teoria à prática é sempre um exercício difícil. Deixar um conjunto de instrumentos que depois possam ser utilizados na prática como ferramentas de trabalho é exigente, mas vamos tomar isso em consideração e no futuro, quem sabe, não possam surgir inclusive outros projetos relacionados com a sua sugestão, que é muito válida e muito importante. E, mais uma vez, obrigado pelo seu comentário.